Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Canal A Voz da Bíblia Sagrada é um canal que tem muitos vídeos à sua disposição. Eu agradeço a Deus de coração pela sua vida, você que tem conseguido acessar o canal A Voz da Bíblia Sagrada e que é inscrito no canal. Já temos mais de 5.000 inscritos, mas queremos chegar a um número bem maior do que esse. E agradeço de coração a Deus pela sua vida, por você fazer parte desse canal, tá bom? O canal A Voz da Bíblia Sagrada traz muitos assuntos interessantes e esses dias eu estou falando muito sobre os livros apócrifos, porque está tendo uma febre aí na internet de pessoas que ficam querendo dizer que esses livros deviam ter feito parte da Bíblia. E eu ouço isso e vejo isso nos vídeos e fico até rindo, porque há livros que realmente não poderiam fazer parte da Bíblia. Precisamos ter em mente que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é nossa regra de fé, e eu costumo dizer que eu tenho aqui diversos tipos de Bíblia, mas a Bíblia que eu adoto para minha regra de fé é a Bíblia de 66 livros, certo? E é, preciso dizer isso com todas as letras, eu digo não somente aqui na internet, mas para quem me aborda na rua, que os livros apócrifos não eram realmente para serem colocados nesse compêndio que hoje nós temos como Bíblia Sagrada, certo? Por diversos motivos, já falei em outros vídeos aí, eu não vou ficar aqui o tempo todo batendo na mesma tecla. Mas hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante que você só tem condições de buscar nos livros apócrifos. É por isso que eu quero dizer para você que não tem problema você ter livros apócrifos na sua casa. Porém, como você utilizá-los é que é o problema. Eu tenho aqui, como já disse em outros vídeos, inúmeros livros apócrifos, porque tomei o cuidado de buscar pergaminhos e tal. Tudo isso aqui em casa eu tenho uns comprados, outros baixados gratuitamente pela internet, porém, todos estão em PDF, porque para mim é mais prático quando eu quero fazer alguma coisa e fazer alguma pesquisa só, abro o livro lá em PDF, seleciono aquilo que eu quero e falo sobre o assunto. É o que vai acontecer hoje. Então, eu vou trazer aqui um assunto muito interessante que você não vai encontrar, claro, na Bíblia Sagrada, até mesmo porque esse não é o propósito da Bíblia, certo? O propósito da Bíblia não é esse, de trazer essas informações que eu vou trazer aqui agora. A Bíblia traz as informações mais resumidas, é claro. Bom, então, sobre o que eu vou falar, já vou colocar a tela aí para você entender o que vou falar. Eu vou falar sobre detalhes da vida de Adão e Eva. E um dos detalhes é quantos filhos de Adão e Eva existiam até a morte de Abel. Como é que eu posso ver isso? Eu não tenho outra forma de ver, porque a Bíblia só relata três, né? A Bíblia só faz o relato de três filhos. E tem pessoas radicais que dizem: ah, se a Bíblia diz que só tinha três, a Bíblia não diz que só tinha três. A Bíblia diz, e eu vou mostrar isso, provar com todas as letras, que Adão teve filhos e filhas, certo? Então, eu só posso encontrar alguma coisa neste aspecto acima dos três que a Bíblia cita se eu buscar nos livros apócrifos, certo? Nos escritos judaicos. Então, é por isso que eu coloquei logo aí na tela principal o primeiro e o segundo livro da vida de Adão, certo? Então, tem esses livros, sim. São baseados em escritos antigos. Porém, não significa que a gente está aqui com um livro é, fidedigno, porém as informações que tem são úteis, certo? Não se pode pegar só porque o livro é apócrifo, jogar no lixo e dizer isso aqui não vale nada. Eu não posso utilizá-los para a minha regra de fé. Minha regra de fé é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Mas eu posso utilizá-los para pesquisa,
para conhecer alguma coisa da história. Então, por isso, eu tenho esses livros todos. Não tem nenhum livro aqui que eu apresente aqui nos meus vídeos que eu não tenha ele aqui totalmente completo, em PDF. E para isso eu gastei tempo, dinheiro, para ter essas coisas, tá bom? Então vamos em frente. O questionamento de hoje é: quantos filhos de Adão e Eva existiam até a morte de Abel? Tá bom? Então vamos em frente. Eu começo aqui essa informação, e você precisa ficar até o fim, senão você não vai entender, como se utilizar da Bíblia e dos livros apócrifos. Como é que eu posso fazer isso? Bem, eu me utilizo da Bíblia constantemente, é o que mais eu faço, é me utilizar da Bíblia Sagrada. Porém, com relação aos livros apócrifos, só quando eu preciso de alguma pesquisa, que são mais ou menos históricas, porque eles não me servem como livros doutrinários. O meu perfeito livro doutrinário é a Bíblia, principalmente a de 66 livros, certo? Mas como eu devo fazer isso? Bem, eu vou começar hoje sobre essa questão dos filhos de Adão. Aí eu escrevi aí, que eu gosto de escrever para você ouvir, ler e então assimilar mais o que eu estou dizendo a você. A Bíblia menciona apenas 3 filhos de Adão e Eva: Caim, Abel e Sete. Você não vai buscar na Bíblia os nomes de outros filhos de Adão, porque você não vai encontrar, certo? Porém, em fontes extra-bíblicas, como tradições judaicas e outras tradições religiosas, são referidos outros nomes, incluindo Caim e Abel, além de algumas figuras femininas, como Luluva, que também é chamada de Aclima, Elima, Avã, Azura e Balira. E claro que tem outros livros que ainda trazem uma relação um pouco maior, tá bom? Então vamos em frente. Uma coisa que eu preciso entender quando eu estudo a Bíblia, é a gente ver as entrelinhas que existem na Bíblia. Certo? A Bíblia não era útil para a Bíblia colocar toda a relação dos filhos de Adão e Eva. Não era necessário. Então, eu concordo plenamente que a Bíblia está correta. Porém, isso não me impede de buscar entre as entrelinhas da Bíblia informações as quais eu posso buscar também em outros livros, em outras tradições. Bom, é assim que se examina a Bíblia. Entendeu? Então, quando eu leio, veja só, como é que eu sei que havia, na época que Caim matou Abel, já uma grande quantidade de pessoas na terra, e eram, claro, descendentes de Adão. Do contrário, eu vou dizer que a Bíblia estava errada. E havia outros que produziram filhos sem ser Adão e Eva. Mas eu preciso ver as entrelinhas, certo? Uma das coisas interessantes é que muitas pessoas questionam, mas como é que Caim foi para uma terra distante e encontrou lá uma esposa? As pessoas esquecem de alguns detalhes da Bíblia que eu vou falar agora. Em Gênesis 4:14, diz assim, Caim diz o seguinte: Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença serei escondido. Serei fugitivo e vagabundo na terra. Todo o que me encontrar, matar-me-á. Olha a preocupação de Caim. A gente precisa prestar atenção nessas entrelinhas da Bíblia. Havia uma preocupação de Caim que aonde ele chegasse, as pessoas iam procurar matá-lo por causa do episódio que aconteceu. Então, quem eram essas pessoas? Claro, descendentes de Adão. Então, uma prova cabível e interessante, uma prova cabal, né? E existiam outras pessoas, já existia farta habitação na face da terra, a preocupação de Caim, é explícita na Bíblia, é o fato que nos faz raciocinar sobre isso. Então, eu coloquei aqui, raciocine, se só existiam Caim e Abel foi assassinado, só existiam Caim e Abel foi assassinado, porque então Caim preocupou-se de que alguém o matasse. Então, isso é óbvio, é claro, a gente não precisa examinar a Bíblia sem ver
outras questões, tá bom? Então, um bom exame da Bíblia passa por isso. Vamos em frente. Eu botei aqui mais uma vez, raciocínio. A Bíblia mostra que já haviam se passado cerca de 130 anos desde que Adão tinha sido expulso do Éden, quando Caim matou Abel, certo? Uma outra coisa que eu não coloquei aqui por escrito, mas que precisamos entender, é que nos livros apócrifos mostram que Caim tinha 17 anos e 6 meses e, e que Abel tinha 16 anos e alguns meses. Então, se eles tinham só essa idade e Adão já havia 130 anos que tinha saído do Éden, então, quando Caim matou Abel, claro que havia muita gente na face da terra, todos descendentes de Adão. Deu para você agora entender como se estuda essas entrelinhas, certo? Então eu peço que você compare Gênesis 4 e 25 com Gênesis 5 e 3, que mostram que Sete nasceu logo depois da morte de Abel. Possivelmente Eva estava grávida de Sete quando Abel morreu. Em Gênesis 5, 3 a 4, mostram que Adão teve outros filhos e filhas, e não apenas os três mencionados na Bíblia. Há quem diga, baseado em escritos antigos, apócrifos, etc., que Adão e Eva teriam pelo menos 13 filhos e 13 filhas na época que Caim matou Abel. Deu para você entender? Quando a gente lê a Bíblia, a gente não precisa ter duas aparas assim de lado para não enxergar nada, não ter um olhar holístico. É bom ter esse olhar holístico, claro, dentro da realidade, com uma boa exegese hermenêutica e principalmente entendendo que a Bíblia ela foi compilada para a nossa regra de fé. Então, não, ela não tem a obrigação de trazer histórias paralelas, mas de forma nenhuma. Então, eu sou muito satisfeito com a Bíblia de 66 livros, a qual eu tenho aqui em casa, mas tenho mais de 300 livros apócrifos e histórias antigas. Eu tenho toda a história da humanidade em PDF aqui no meu computador, toda a história da humanidade, aonde se possa achar livros, eu baixei aqui no meu computador em PDF, justamente porque eu posso fazer as minhas pesquisas com tranquilidade, sem precisar o tempo todo estar acessando a internet. Bom, então é necessário que quem estuda a Bíblia com realmente interesse de aprender tenha essa visão, certo? Vamos em frente. É, a filha mais velha de Adão e Eva. Há escritos que dizem que Luluva, também conhecida como a Clima, de acordo com algumas tradições religiosas, era a filha mais velha de Adão e Eva, a irmã gêmea de Caim, esposa de Abel, ou seja, prometida, né, inclusive. De acordo com essas tradições, ela foi a primeira mulher humana que nasceu naturalmente. De acordo com a tradição islâmica e rabínica, um casamento entre Luluva e Abel foi proposto por seu pai Adão, a fim de iniciar o contentamento do irmão gêmeo de Luluva. Adão sugeriu que um sacrifício fosse feito a Deus, mas o sacrifício de Caim foi subsequentemente rejeitado por Deus, segundo as tradições abraâmicas. Caim teria matado seu irmão Abel por causa de Luluva. Deu para você entender porque precisamos entender essas coisas. E agora eu vou para uma última tela para o vídeo não ficar tão longo, certo? Então, como já disse, eu tenho muitos livros aqui, apócrifos, os quais eu consulto só no momento que eu preciso para alguma informação. E um deles é os três livros de Enoque. Eu tenho tanto num volume só, como tenho os volumes separados, certo? E um dos livros de Enoque é um exemplo, né,
como utilizar os escritos apócrifos em pesquisas. Então, você precisa não pegar esses livros e agora achar que eles são melhores do que a Bíblia, que deviam estar na Bíblia. E eu vejo aí alguns questionamentos imbecis aí na internet sobre esse assunto, e eu jamais queria que o livro de Enoque estivesse na Bíblia, porque, na verdade, não é necessário. Existem coisas do livro de Enoque que eu não aceito também, certo? Porque não se sabe quem escreveu. Isso aí foi escrito muitos anos depois que Enoque já tinha sido arrebatado. E não se tem prova que foi Matusalém que escreveu, o filho de Enoque, esse livro. Não há prova nenhuma disso, certo? Então é por esse motivo que na época do cano foi rejeitado os livros de Enoque. Mas tem coisas que vale a pena pesquisar. Por exemplo, né, uma pesquisa que eu fiz agora recentemente no segundo livro de Enoque. No livro de Enoque eu coloquei escrito aí para você ver, traz informações de que Luluva, ou seja, a prometida esposa, a suposta esposa, prometida esposa de Abel, é, ao avisar a Adão e Eva sobre o assassinato de Abel, diz aquele livro que Adão e Eva, e também Luluva, claro, e os filhos de Adão choraram muito. E foi um momento de muito quebrantamento, que clamaram, colocaram terra na cabeça, tal, realmente fizeram, é, se humilharam por causa dessa questão, certo? Então, meus queridos e minhas queridas, não se impressione aí quando aparecem pessoas na internet querendo exaltar esses livros e dizer que a Bíblia está errada. A Bíblia não está errada coisíssima nenhuma. A Bíblia está certíssima, porém esses livros continuam existindo e agora com a internet fica muito mais fácil da gente adquiri-los. Você pode comprar no Amazon.com e em tantos outros sites esses livros. E você vai encontrar por preços até bons, que cabe no seu bolso, certo? Agora, você não pode pegar esses livros e achar que eles são melhores do que a Bíblia, porque não são mesmo, certo? Mas são úteis e muito úteis para que a gente, analisando as entrelinhas da Bíblia, a gente perceba que há também informações em outros livros. Eu tenho aqui tudo que você imaginar. Se você pedir, eu também mando para você. Talvez você tenha dificuldade de baixar. Alguns deles eu paguei para poder tê-los, né? Então, eu mando em PDF para você o livro que você quiser, seja da história da humanidade, seja da história geral, seja o que você imaginar. Eu tenho aqui um acervo de mais de 3.000 livros no meu computador, todos em PDF, certo? Então, eu não vivo lendo o tempo todo esses livros, senão eu já teria ficado louco, né? Eu apenas pesquiso quando eu preciso de informações e eu vou buscar no livro certo. Não preciso o tempo todo estar buscando no Google, tá bom? Então, Deus abençoe você. Eu acredito que você já percebeu que esse livro que esse vídeo é muito bom para você. Então, se você gostou do vídeo, faça assim, ó, clique lá no OK, isso ajuda muito o canal. Se não é inscrito, inscreva-se, porque também ajuda muito o canal A Voz da Bíblia Sagrada para trazer informações boas para você, tá bom? Grande abraço, até a próxima.